Advogada, professora, doutoranda em Direito Constitucional e formada também em Medicina Veterinária e Artes Cênicas, Nara Moraes é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Antes dela, a conversa é com o psicanalista e escritor Homero Reis. Pós-graduado em Recursos Humanos e mestre em Educação, Homero é coach desde 1995 e tem 18 livros publicados. Homero, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado, é um prazer estar com você aqui. Seus primeiros anos de estudo foram numa fazenda. Até os 11 anos eu fui educado numa fazenda e tem uma história meio interessante nisso, que não era bem uma fazenda, era quase que um feudo. Né? A gente só comprava arame farpado, sal e querosene, o resto era produzido na fazenda. E o resto mesmo, tudo era produzido, inclusive remédios. E papai contratou uma missionária inglesa chamada Teresa Feldman, e ela dava aula para a gente, saía de manhã, passava na casa dos colonos e levava a gente lá para um remanso do Córrego Rico, onde tinha uma gameleira enorme, e a gente ficava ali nos pés da gameleira. E a gente aprendia 4 coisas: português, matemática, história e geografia. Né? E isso se dá até os 11 anos. E a dona Teresa, que a gente chamava carinhosamente Dona Teteca, né? Ela nos orientava e tudo era muito simbólico. Né? Matemática a gente aprendia com pedrinhas tiradas do rio. Né? Você tem um bando de pedras, divide entre tantos, quantos dá para cada um, aquela coisa toda. E depois isso vai, com 11 anos, por razões econômicas que o país passava na época, a papai perdeu a fazenda. Né? Vendemos tudo, etc. Fomos para Goiânia, aonde Goiânia era interessante porque era uma cidade nascente naquela época e com tudo que existia de melhor. Então lá fomos nós para Goiânia. Eu estava tão eufórico por estar vivendo aquela situação que eu não parava de conversar. Né? Eu queria conversar com todo mundo, contar para todo mundo como é que era essa coisa de fazenda, como é que eu estava me sentindo. Eu só sei que na primeira semana de aula eu devi ter ido para a diretoria umas 2 vezes. Né? Na semana seguinte, isso eu me lembro claramente, na semana seguinte, eu fui de novo para a coordenação com um bilhete da professora dizendo: esse vai ser difícil. E o diretor chama meu pai, dá uma bronca nele, aquela coisa toda, diz: volto para a aula. Na semana seguinte foi a prova. E lá nessa época tinha um negócio chamado sabatina. Sabatina é o seguinte: você estuda de segunda a sexta, quando é no sábado você faz prova. Segunda a sexta, sábado prova, segunda a sexta, sábado prova, sabatina. E aí eu fui fazer a minha famosa sabatina. E eu sabia tudo. Era impressionante, eu sabia tudo. Eu peguei a prova, eu sabia tudo que estava escrito, mas me não vinha à memória uma palavra ou 2 palavras de uma determinada questão. Aí eu me lembro que eu virei para o coleguinha do lado e digo: me conte a coisa. Assim, como eu estou falando com você, me conte a coisa. Essa palavra aqui é essa. A professora ouviu, obviamente. Foi lá, tirou a minha prova, escreveu 0. E eu fui para a diretoria com a recomendação de que, olha, esse cara... Né? Aí chamou, meu pai foi chamado, porque eu fui pego em flagrante delito da cola. Né? Eu nem sabia o que era isso. O professor Zeuxis, que era o diretor da época, chama o meu pai. E diz: olha, o seu filho vai ser expulso, porque se o senhor não é capaz de educá-lo, volte com ele para o mato, que é onde é lugar de pessoas incivilizadas. Ele estava falando comigo, né, cara? Era a minha vida que estava ali. Só que aí vem as coisas que acontecem, que são lindas, né? Eu me emociono com isso sempre. Quando ele disse essa história da minha expulsão, coincidentemente, embora eu não acredite em coincidências, passava na frente da sala a tia Marina, que era uma professora do colégio, que eu nunca tinha visto mais gorda nem mais magra na vida. E ela passa lá e diz assim: professor Zé, desculpe interromper, mas eu ouvi dizer que o senhor está expulsando alguém, o que está acontecendo? Ele diz: esse problema já deixou de ser problema, nós estamos expulsando do nosso colégio. Ela vira-se para ele e diz assim: expulsa não, faz isso não, eu cuido dele. Aí o Zeuxis assusta, né, e lava as mãos, né? É impressionante como na minha história sempre tem gente lavando mão, né? Todo mundo tira a responsabilidade. Não, eu lavo as minhas mãos. Se o pai concorda, você assuma isso. Ela diz: não, eu assumo. E o projeto da tia Marina era um projeto muito legal.
Ela me pegava de manhã na minha casa, passava comigo amanhã, eu almoçava com ela me levava à tarde para o colégio e depois das aulas da tarde ela me deixava em casa. O projeto era me recuperar. E a gente começou a conversar. E essa experiência com a tia Marina foi uma experiência tão marcante que na minha infantilidade e inocência, eu imaginava assim, eu não sei o que essa mulher faz, mas quando eu crescer, quero ser igual a ela. Quando eu fiz meu mestrado, isso há muitos anos atrás, século passado, eu dediquei a minha tese, né? Digo, a tia Marina e a dona Teteca, tinha que ser vocês. E as duas foram as responsáveis pelo gosto, pela leitura? Eu diria que tinha mais gente nessa jogada toda, né? Mas o que eu me lembro hoje como referências foram as duas. Primeiro que a dona Teteca nos ensinou, a todos da fazenda, a ler. Por uma razão simples, os livros não eram tão comuns e nem tão fartos quanto nós tínhamos hoje. Então, como ela era uma missionária inglesa, eu aprendi a ler na Bíblia. Então, a leitura bíblica, por exemplo, dos livros poéticos e dos livros históricos sempre me fascinou. Até hoje me fascina muito os Salmos de Davi, uma poesia muito bonita. Depois, com tia Marina, ela era professora de português e literatura. E nas nossas conversas, sempre era citado Camões, era citado os poetas brasileiros, eram citados os abolicionistas, eram citados... E nesse contexto todo, havia sempre uma base filosófica muito séria, né, muito sólida, que não era explicitada, mas estava embutida na própria conversa. Até falando sobre isso, Homero, quem são os seus escritores, seus autores preferidos? Rapaz, aí é muita coisa. Mas veja, filosoficamente eu gosto muito dos existencialistas, começando com Kierkegaard. Minha paixão existencialista é o Nietzsche, né? Mas tem o Gabriel Marcel, que eu leio muito, li tudo do Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir. Então, na linha filosófica, eu vou muito por essa área. Nos clássicos eu sou assim apaixonado por Platão, né? Li tudo de Platão, né? Tudo que eu podia ler, né? A República, os Diálogos, etc. O Banquete de Platão, que depois Kierkegaard reescreve, né? Na linha dos poetas, por exemplo, aí, para mim, os poetas do período clássico brasileiro, abolicionista brasileiro, são poetas maravilhosos. Contemporaneamente, eu curto muito alguns autores que estão ligados à minha área profissional. Então, eu leio muito Humberto Maturana, que foi meu orientador na formação em coach, e com quem eu mantenho conversas ainda até hoje. Eu li tudo, mas aí é tudo mesmo, de cabo a rabo, do Rubem Alves, que foi meu orientador na época do mestrado, eu fiz mestrado com ele. E você tem aí, por exemplo, Heiner, que é uma pesquisadora alemã, que também cuida dessa questão dos relacionamentos humanos, etc. Então, a leitura, para mim, ela é um instrumento do meu trabalho. Eu preciso ler para me alimentar, para poder ensinar, para poder criar contexto, para poder ver o que as pessoas estão pensando. E também para escrever. Você tem 18 livros publicados, a gente está aqui com alguns deles, e eu vou aqui pensar 3, pedir para você explicar um pouquinho. Gente inteligente sabe se relacionar. Qual que é a ideia aqui, Homero? A ideia é o seguinte, isso é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde 1995, que foi estruturada em 2000, e ela tem um componente longitudinal nessa história. E daí, os princípios que a gente aprendeu com essa pesquisa foram consolidados nesse livro, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. A ideia é relativamente simples, daí o gostoso do livro, né? A questão é a seguinte, o QI, coeficiente de inteligência, mede muito pouco. Quer dizer, do ponto de vista da racionalidade, quem é mais inteligente? Mozart ou Einstein? São coisas distintas, né? Do ponto de vista da inteligência emocional, as pessoas mais maduras, teoricamente, se relacionariam bem. Só que a gente descobriu uma coisa interessante. Onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno? Né? Você encontra uma pessoa hoje, declara amor eterno para essa pessoa, diz, eu quero ter bisnetos com você. E 2 anos depois, você só fala com a pessoa através do seu advogado. Né? A pergunta que a gente faz é o seguinte, peraí, são pessoas inteligentes, são pessoas maduras, por que não conseguem viver juntos? O grau de insatisfação nas organizações hoje chega a 80%. Pessoas que ganham dinheiro,
mas que não gostam do que fazem, não gostam do trabalho, etc, etc, etc. Então aí surgiu esse livro dizendo o seguinte: qual é a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar? Então a gente pegou essa pesquisa, sistematizou os princípios e escrevemos aí esse livro que foi lançado agora em maio, sobre os princípios do relacionamento humano. Então gente inteligente consegue estabelecer um relacionamento inteligente. Isso presume a capacidade de aceitação da diferença, capacidade de reflexão, capacidade de aprendizagem e, em síntese, estas coisas estão aí no livro. Eu, particularmente, acho que esse é o meu filho mais bonito. Estou com outro aqui que você lançou nos Estados Unidos, Ontological Coaching. The Art of Make Decision. O Ontological Coaching é um livro cuja representante em português, que nós temos aqui, né, que é o Coaching Ontológico, a Teoria da Decisão. Esse livro, ele foi lançado no Brasil em 2010. E quando foi em maio do ano passado, eu fui chamado para participar da Bienal do Livro em Nova York, para lançar esse livro lá. E eu chego lá, penso que é um lançamento, é uma baita de uma estrutura mundial, e o livro foi lançado lá. E aqui nos ensina sobre a teoria da decisão, ou seja, como é que eu decido, por que eu decido, o que eu preciso saber para poder decidir. Para terminar, Homero, Ser, Aprender, Transformar, o Coaching Ontológico em Ação, um livro que você ainda vai lançar. Esse livro nós estamos pretendendo lançá-lo no início do próximo ano, a partir de fevereiro, abril e por aí. Esse livro é uma produção minha, de Tirza Reis e de Margarita Morales. Nós somos os três elementos que dão sustentação a uma pós-graduação reconhecida pelo governo, pelo MEC, em coach. Uma pós-graduação em coach ontológico. E nós fazemos isso desde 2000. E ao longo destes anos, a gente foi cotejando experiências, etc. E ao fazermos isso, o ano passado, a gente tinha um bom material produzido a partir das nossas aulas e das relações com os alunos, das pesquisas feitas por eles. A gente sistematizou e isso virou esse livro. O nome Ser, Aprender e Transformar mostra exatamente os 3 níveis da minha relação com as coisas. Primeiro eu preciso ser, em sendo, aprendo, em aprendendo, transformo a partir do momento que eu exponho aquilo que eu sei. E aí tem uma filosofia por trás disso, que é uma filosofia muito rica, que é a pergunta que normalmente a gente faz para as pessoas: o que é que você faz com o que você sabe? Porque o mundo cada vez sabe mais e as relações estão cada vez mais embrutecidas. Então a gente cria uma reflexão sobre isso para mostrar para o indivíduo o seguinte: o que vale não é a quantidade de informação que você tem na vida, mas a quantidade de relacionamento útil e transformador que você gera nas suas relações. O papel de um pai é tornar o filho um cidadão para o mundo, com todas as consequências. O papel de um professor é fazer, germinar a esperança e a possibilidade na cabeça daqueles alunos que nem sempre têm. O papel de um chefe é capacitar os seus colaboradores para que eles se tornem pessoas melhores, atendam melhor. Então, essa é uma filosofia que a gente crê muito. Eu acho que o Brasil, o mundo, Brasília, cada um de nós precisa imbuir-se da sua responsabilidade na criação de um mundo melhor e não simplesmente criticar o mundo porque ele está pior, mas fazer com que a nossa geração, ao terminar a nossa jornada, a gente possa dizer para outra geração: fizemos o melhor, agora o bastão está com vocês. Ok. Homero, obrigado pelos ensinamentos, foi ótimo, viu? Foi ótima a conversa aqui no Iluminuras. Obrigado, fico feliz de estar com vocês. Gente, um beijo, é um prazer tê-los escutando a gente aqui. Beijão, tchau. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a advogada Nara Moraes. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a advogada Nara Moraes. Nara, obrigado pela presença. Obrigada a você. Você é formada em artes cênicas, medicina veterinária e depois fez direito. Sim. Por que tantas formações? É porque eu gosto de gente, como eu falo. E eu acho que artes cênicas me trouxe toda essa base de convivência com gente, com pessoas. Mas aí, depois de terminar a faculdade, no momento de atuar, eu fiz até curso com Wolf Maia, e eu não me identifiquei. Eu me identifiquei com a teoria, eu me identifiquei com o curso, eu me identifiquei com todas aquelas leituras
E eu percebi que eu preferia escrever do que encenar. Eu fui para Tocantins, eu fui conhecer Palmas, né? E peguei um avião de Goiânia, fui até o Rio de Janeiro e depois eu viajei do Rio de Janeiro para Porto Alegre, porque eu sou gaúcha, e nessa coincidência viajei ao lado do ex-ministro Chiarelli, que também é de Pelotas, da minha cidade, e eu estava escrevendo poesias e ele perguntou se eu escrevia, se eu publicava, eu disse que não. E que eu tinha, ele falou se eu estava estudando, que eu era bem jovem, e eu disse que eu tinha vontade de fazer veterinária, mas que eu estava velha, porque eu tinha 24 anos, velha para fazer veterinária. E ele disse que não. E ele escreveu, no papelzinho onde eu estava, ele escreveu com a letra dele, ele escreveu: a educação liberta, então volte a estudar. E aquilo me empolgou, e eu fui fazer vestibular e fui fazer a medicina veterinária. Depois disso é que veio o direito. Sim, depois veio o direito. E o que te levou a fazer? Bom, eu sempre tive vontade de fazer direito, porque eu também sou filha de advogado. E desde criança eu mexia nos livros dos meus pais, né? E eu já mexi na coleção dele, dos pensadores, já com 8 anos, diz a minha mãe, que eu já me sentava para ler aqueles livros. Eu sempre tive essa vontade de fazer direito. E como na medicina veterinária eu fiz um trabalho sobre administração rural e acompanhei, foi o tema da minha monografia, o desenvolvimento social das pessoas, o direito das pessoas, a distribuição de renda. Então, aquilo me deu aquele entusiasmo para seguir e fazer direito. Tanto que a minha monografia de direito, acho que quase todas as obras de Darcy Ribeiro se encontram dentro da minha monografia do meu primeiro trabalho. Eu consegui tirar de cada livro dele uma parte para fundamentar os meus estudos. Então, estudando a veterinária, fazendo minha monografia, vendo direito e vendo a obra de Darcy, eu falei, agora eu tenho que fazer direito. E você seguiu Segui. a carreira. Você estudou bastante, fez 5 especializações, mestrado e está fazendo doutorado. Primeiro que eu amo estudar. Eu, quando criança, eu morava em frente ao Colégio São José, o colégio que eu estudava em Pelotas. Então, o que eu fazia? Eu atravessava a rua, subia à biblioteca, pegava um livro, tentava ler aquele livro até o máximo que eu podia à noite, para no outro dia atravessar de novo e pegar outro livro. Então, eu sempre amei ler e sempre amei estudar. Que outros autores você gosta? Eu gosto de Érico Veríssimo, Mário Quintana, Coelho Neto. Nesse sentido, eu gosto muito daquelas obras gauchescas mesmo, porque eu sou gaúcha, né? Mas eu amo poesia. Então, a minha mãe sempre fala que minha mãe também é professora, né? E eu pegava os livros dela de poesia já desde criança. E eu decorava poesias e saía pela casa recitando poesias e contos. E eu gosto de Camões, Gonçalves Dias, enfim, eu amo poesia. Agora, desses todos aí, qual que é o seu preferido? Eu gosto de Gonçalves Dias porque eu gosto muito de viajar. Eu já estudei no Brasil e estudei fora. E eu gosto muito de ir a congressos Eu gosto de gente, né? Como eu falo. Eu gosto de estar sempre perto de gente. E aí, geralmente, quando eu estou em avião, eu sempre lembro da poesia da minha terra, tem Palmeiras, onde canto sabiá. Então, é como se eu estivesse distante, mas perto da minha terra. Essa poesia me identifica como pessoa. Vou fazer uma pausa, então, aqui, Nara, para a gente lembrar um pouquinho da vida e da obra de Gonçalves Dias. O poeta nasceu em 1823 em Caxias, no Maranhão. Aos 20 anos, publicou a Canção do Exílio, uma das poesias mais conhecidas da língua portuguesa. Escreveu ainda primeiros cantos, segundos cantos, últimos cantos e cestilhas de Frei Antão, por exemplo. Representante do romantismo brasileiro, Gonçalves Dias destacou-se pela obra lírica e indianista. O poeta morreu em 1864, aos 41 anos de idade. E Darcy Ribeiro? Nara, que importância tem na sua vida? Toda. Darcy Ribeiro é a alma de tudo que eu escrevo, de tudo que eu estudo. Na minha casa, mas na minha casa em Pelotas, não é na minha casa aqui em Brasília, eu tenho todas as obras do Darcy. Eu sempre utilizei Darcy como fundamentação para tudo, para o direito, desde a veterinária, que eu me apaixonei pelas obras dele, eu me encantei com ele e com a vida dele, com tudo que ele construiu, tudo que ele deixou para a humanidade. E eu não sou contra a internet nem tecnologia, mas eu acredito que está faltando as pessoas lerem, sim, os livros fisicamente, debaterem os livros fisicamente. Para mim, eu acho que
Você pode utilizar toda a tecnologia e ler pela tecnologia, mas é como se você tivesse ali o livro na tua mão, você tem um pedaço, aquilo ficou com você. Poesia, você já falou aqui que também gosta bastante. E você escreve, continua escrevendo? Escrevo, continuo escrevendo. Ainda há poucos dias uma amiga minha disse que ela guarda, que o pai dela guardava, né, as poesias que eu escrevia nas casas das minhas amigas. Eu até temos um grupo no Facebook de meninos do Colégio São José, desde o Jardim da Infância. Então, encontramos esse grupo. E agora eu pedi para as minhas amigas, as que ainda têm algo, né, que eu escrevia em qualquer lugar da escola, tem aqueles que eu guardei e tem os que as minhas colegas ainda têm. E agora a minha intenção é publicar, é recolher algumas coisas que estão com as minhas coleguinhas ainda de Jardim da Infância e as que eu guardei. Nada está publicado? Nada, mas agora é que me veio esse incentivo de publicar essa parte. Você tem 3 livros publicados. Eu estou com um deles aqui, Responsabilidade Civil do Operador Portuário, já Sim. na área jurídica. O que você Sim. defende aqui, Nara? Aqui eu defendo justamente sempre o ser humano. Por que o ser humano? Porque o operador portuário, ele tem grande importância em toda a logística. Tudo que chega no nosso país, tudo que sai de mercadorias, que entram e saem, que chegam pelos navios, muitas vezes, como eu digo, dentro de um contêiner tem um sonho, tem às vezes uma vida de uma pessoa. Então, a importância da responsabilidade de tudo aquilo que é armazenado e movimentado dentro do porto. Então, o que ocorria? Ocorria que se observou que tinha muita insegurança jurídica. Não insegurança jurídica pelo fato de não ter de legislação, sim, algumas colunas, sempre falta de legislação em todas as áreas. Ocorre que o porto, muitas vezes, a legislação a ser aplicada é a legislação de direito marítimo, e outras ocasiões é de direito portuário. Então, a minha pesquisa foi demonstrar em que ocasiões se aplica o direito marítimo, em que ocasiões se aplica o direito portuário. Para quê? Para responsabilizar quando ocorre um dano de mercadorias que se movimentam no porto, dentro do navio que está atracado no porto, ou as pessoas que ali estão se movimentando. E quanto tempo você levou para escrever até publicar a obra, Nara? Foi um longo tempo, foi curto? Como foi o seu processo? Não foi longo. Esse livro ele é produto de uma dissertação de mestrado, que o meu orientador foi o Dr. Oswaldo Agripino, e eu levei 1 ano escrevendo e no ano seguinte nós conseguimos a publicação. São 3 livros publicados, vem aí um de poesia, mas você também tem outros projetos na área jurídica? Sim, eu tenho um projeto de escrever um manual de direito administrativo e seguir a linha do Alexandre Moraes, que é juiz, foi meu professor no mestrado, e ele segue uma linha do direito penal, do processo penal, da psicanálise e da literatura. E eu quero inserir também nesse manual de direito administrativo literatura, porque eu acho que a gente precisa humanizar a administração pública. Ok. Nara, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!